paz seja no coração de todos, que Deus te abençoe. Está todo mundo bem? Se você for daqueles chatos que quando a gente pergunta como vai, você explica, então a pergunta foi só retórica, viu? Não é para explicar nada, tá? Tudo bem? Tudo bem. Oh, glória. Oh, brother, põe um pouquinho mais de brilho aí. Brilho. Parece meio fosco o negócio. O som tá fosco, não tá? Bom, semana passada a gente foi até este ponto aqui de introdução ao estudo da igreja. Vimos que nós somos, na verdade, uma assembleia constituinte chamada para promulgar as leis do reino, para proclamar que é chegado o reino. Somos uma assembleia que é enviada para fora, gente que Jesus tomou e é o grupo de governo de Jesus. Nós somos do grupo de governo de Jesus. Cada rei estabelecia para si a sua eclésia, sua assembleia constituinte de promulgação, de proclamação das leis. Nós lemos esses versículos aqui e a revelação do que é a igreja, vamos dar uma rememorada nela, está lá em Efésios 3, de 1 a 6, e aí a gente continua com a igreja hoje. Efésios 3, de 1 a 6, declara: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério. Lembram disso? Mistério. Qual que é o mistério? Nós éramos um mistério que foi revelado, né? Então foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, aí vem o mistério, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Então, mencionamos também que os judeus, eles estavam esperando o Messias, o seu rei, e aí Jesus chega e não é aceito, porque os judeus estavam esperando que um rei vindo do céu, sobrenatural, extirpasse o Império Romano e estabelecesse o reino de Deus e reinasse para sempre. E Jesus deu a impressão a todos que ele não ia fazer isso. E na verdade ele não ia mesmo. Como não o receberam, se o tivessem recebido, ele teria estabelecido o reino e ele teria reinado sobre Israel e nós, acho que nem teríamos nascido, não sei. Mas aprove, e esse foi o mistério escondido no coração do Pai, aprove a Deus amar o mundo todo. E então ele endureceu o entendimento dos judeus, para que vendo o Cristo, o Messias, não o reconhecessem. E com o coração duro, os judeus não perceberam a visitação, perderam a visitação. Jesus vem e por amor de nós, ele morre, ele triunfa no lugar do primeiro Adão, que perdeu, o segundo Adão triunfou. Amém?
Ô, rapaz, você está aí? Tânia, é teu conhecido? Aleluia. Ó, maneiro, hein? Bom, o primeiro Adão foi derrotado. O último Adão, Jesus, venceu. Que diferença teve entre os dois? O primeiro Adão tinha ouvido a instrução de Deus, a verdade, e ele deixou aquilo de lado para seguir um caminho que ele achava bom. Ou seja, ele fez uma proclamação de independência, né? E aí vem Jesus, o último Adão. O último Adão, ele venceu. Por quê? Porque o diabo vem para tentar Jesus, vocês lembram disso, né? Do mesmo jeitinho, o diabo não muda a sua estratégia, ele veio tentar o primeiro Adão, e o primeiro Adão perdeu, foi derrotado. Ele vem agora para tentar o último Adão, Jesus, e esse venceu. A palavra de Deus declara que ele venceu. Primeiro, no deserto, para onde ele é levado, e ele é levado para o deserto, e é tentado pelo diabo, e, na verdade, a diferença fundamental entre Jesus, o último Adão, e o primeiro, é que Jesus não fez o que o diabo disse para ele fazer. Porque a palavra de Deus ainda assevera que nós nos tornamos escravos, servos daquele a quem nós obedecemos. Tá? Jesus não veio aqui para se tornar servo do diabo. O primeiro Adão, tendo obedecido à sugestão do diabo, se torna escravo, servo do diabo, ou até filho da mentira. E o último Adão, ele venceu. Como que ele começou vencendo? O diabo falou para ele meias verdades, porque o diabo não muda de estratégia, amém? Falou para o primeiro Adão meia verdade e ele caiu de bobo. Falou para Jesus uma meia verdade e Jesus responde ao diabo, opa, mas está escrito. E ele coloca para o diabo a palavra da verdade. E ele, fundamentalmente, ele não obedece o diabo. Porque o diabo diz para ele, você transforma essas pedras em pão. Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. E ele podia ter se vangloriado, né? E dito, é isso mesmo. Plim! Está aqui, pedras virem pão. E ele não teria feito nada ilícito. Não teria feito nenhuma ilegalidade. Mas ele teria obedecido o diabo. E aí se torna servo do diabo, escravo de quem você obedece. Pergunta para o teu vizinho aí, você tem obedecido a quem? Tem obedecido a quem? Você obedece o Corinthians, obedece a cachaça, obedece o cigarro, obedece a maconha, você obedece... Quem que você obedece? Esse é o teu Deus, você se torna escravo dele. Não é para obedecer ninguém senão a Deus. E, obviamente, Deus coloca uma cadeia de autoridades, né? Toda autoridade é Deus quem coloca. Então, vocês têm que me obedecer, entenderam? Aleluia. Muito bom. Então, nós vemos Jesus vencendo. E aí, na cruz, ele venceu, acabou e disse, está consumado. Então, ele dá lugar agora a uma nova dispensação. Muita gente é contrário a essa palavra, não gosta muito, porque temos estudado a Bíblia separando ela em dispensações. Dispensação da inocência é a primeira, onde Adão ainda não havia pecado, ele era inocente, né? A inocência. Depois nós passamos aí pela dispensação da lei, depois vem a dispensação da graça. A palavra, eu não fico aterrorizado com ela. É um parêntese que abre e fecha, e que se chama aí dispensação, né? E que tem um prazo delimitado,
e que dá lugar a uma nova dispensação. Termina uma, começa a outra. Dentro da linha do tempo, tivemos essas dispensações e estamos terminando a dispensação da graça, que vai do início da igreja até o dia que a igreja for tomada. Essa é a dispensação da graça. E ele está falando aqui, ele usou essa palavra dispensação, né? Aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Porque esse é um prazo que está começando aí. E que aquele que tem a Cristo tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é uma dispensação. Claramente é revelado que Deus está formando um corpo, a igreja, composto por todos os judeus e gentios que ouvem e creem no Evangelho. Amém? Então, isso era um mistério. E o mistério é eclésia, um corpo, a igreja. A igreja, ela é comparada a 14 coisas diferentes, não é só ovelhas, viu? Amém? Não é para você sair daqui achando que você é uma ovelhinha. Porque você não é uma ovelhinha. Nós somos como ovelhas do seu aprisco. Somos como ovelhas do seu aprisco. Mas você não é uma ovelha é uma besta quadrada, é burra. E é assustada. É assim, cai um raio em Itu e a ovelha morre do coração aqui em São Paulo. De susto. Por quê? Porque as ovelhas são assim. Mas, ao mesmo tempo, a ovelha tem um grande valor porque ela tem direito a um pastor que dá a vida por ela. Então nós fomos comparados, a igreja foi comparada a 14 coisas diferentes que não só ovelha. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos um ramo frutífero, nós somos família de Deus, nós somos soldados do seu exército, nós somos filhos de Deus e etc. Eu não vou lembrar as 14 aqui de cabeça, mas ovelhas do seu aprisco é uma comparação que a igreja recebe. Porque ali, como ovelhas, nós temos direito a um pastor que vai dar a vida por nós, deu a vida por nós. Continuando. Um estudo sobre a igreja se divide em 3 pontos que precisamos entender. Igreja universal, composta por todos os judeus e gentios que em todos os lugares, em todos os tempos, desde o Pentecostes, tá? Você recebeu a apostila com S a menos aí? Creem no Evangelho. Estes, junto com Jesus Cristo, formam o corpo de Cristo. Por que junto com Jesus Cristo formam o corpo de Cristo? Por quê? Porque Ele é o cabeça. E nós o corpo. Amém? Quem é o cabeça? E quem é o corpo? Nós. E tem um texto em Isaías que diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Amém? Essa é uma palavra profética a respeito de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Quem é o cabeça? E quem é o corpo? E onde estão os ombros? Onde estão os ombros? Os ombros estão no corpo, não na cabeça. Amém? Amém? Importante isso. Jesus é o cabeça. Amém? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus é o cabeça. E onde é que está o ombro? No corpo. Quem é o corpo? Nós. Então o governo está no nosso meio. Então se você está em Efésios, vá para Efésios 4. 11. Efésios 4, 11. Estão comigo? E Ele deu uns como apóstolos,
e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Olha para mim. 5 ofícios ministeriais foram dados de presente à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. 5 ofícios ministeriais foram dados para nós: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são o governo espiritual que Jesus deu para a igreja. Porque esses 5 foram dados para a igreja, veja aí no versículo 12, tendo em vista, é para isso que eles foram dados, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então foi dado de presente por Deus 5 dons, ou 5 ofícios ministeriais para a igreja. Olha para mim. Olha para mim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que eu fiz assim? Porque o governo está sobre os seus ombros. Jesus é o cabeça que dá de presente para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eles são o governo, estão no corpo, estão debaixo do cabeça, mas eles estão no corpo. E devemos identificar no corpo os que Jesus deu como ofício ministerial, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são coiguais. Né? Você achar que você passa de pastor a apóstolo é um erro, um equívoco teológico. Você não passa de pastor a apóstolo. Você pode mudar do teu ofício de pastor para apóstolo, de pastor para evangelista, de pastor para mestre, de pastor para profeta. Você não passa de evangelista para pastor para apóstolo. Não tem essa. Mas tem gente que comprou o diploma de apóstolo por R$10.000 na internet, que está lá à venda, para chegar no topo da cadeia alimentar, segundo o seu entendimento. Porque agora estou aqui em cima, apóstolo. Daqui para cima, só querubim. A Igreja Universal tem um governo. Jesus colocou ombros governamentais sobre o corpo para conduzir a igreja com vistas a uma coisa: o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, obviamente, quem vai estar exercendo o ofício de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, vai estar trabalhando numa obra, amém? Vai estar trabalhando numa obra que é para o benefício de todo o corpo. Mas, esses 5, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles trabalham tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Os santos devem ser feitos perfeitos, aperfeiçoados. Aperfeiçoar quer dizer transformar em alguém perfeito. Aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Então quem é que vai trabalhar na obra do ministério? Nós. É obrigação dos santos trabalharem na obra do ministério. Então, esses 5 foram dados para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada santo fazendo bem o seu papel, vai pôr mais um pedacinho no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, além de ser, além de sermos comparados a corpo de Cristo, somos também comparados a um edifício, a uma construção
feita de pedras vivas, amém? Deus nos compara a muitas coisas, amém? Amém? Não só ovelha, amém? Então, além de corpo de Cristo, também nós somos comparados com pedras vivas de uma edificação. E essa é a pedra que os edificadores rejeitaram, os judeus. E ele se tornou a pedra angular, é a pedra de fundamento, a fundação do negócio. É em volta dela que se medem as distâncias para fazer o prédio. E nós somos essas pedras vivas. Aperfeiçoar você é para fazer você conseguir ir atrás de outras pedras vivas e trazê-las para a edificação. Quem é que vai trabalhar, carregar pedra? Levanta a mão. E eu vou trabalhar em vocês. E vocês vão carregar pedra enquanto eu assisto. Mas eu digo a vocês um segredo. Vocês são um monte de pedras que eu tenho que carregar. Ninguém está livre do negócio. Isso é a igreja, tá? Estão tendo noção do que é a igreja? Dá para abrir um pouco o horizonte em função do que está sendo falado e completamente contra aquilo que a gente ouviu, que a igreja é uma paróquia e que você fica ali enfiado na paróquia, né? Dominus Patris Filius Santos, meu pai joga dominó melhor que o seu pai. Não dá, né? Não é isso a igreja, amém? O que é a igreja? Corpo de Cristo, pedras vivas, os santos, nós, que fomos chamados e seremos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É muito diferente de você ser domingueiro, chegar lá, receber a benção e beija o anel do cara, ele não está nem mais deixando beijar, né? Porque tem verme que não acaba mais. Germe. Ok, Igreja Universal não é essa que tem por aí, né? Aliás, muito tremendo isso, porque o Cliff Bell, quem estava aqui no Cliff Bell? No meio da ministração, ninguém de vocês percebeu, mas eu percebi e fui tirar a dúvida com ele. Eu falei, Cliff, quando você falou, pare de sofrer de verdade, você estava se referindo ao que eu estou pensando? Ele, Mas aqui ninguém sabe, né? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, em toda a América Latina, chama-se Pare de Sofrer. Pare de Sofrer, lá em espanhol. Lá não se chama Igreja Universal, lá se chama Pare de Sofrer. E tem a mesma pombinha, tudo igual, é a igreja deles. E lá a propaganda é, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é não sei o que lá, pare de sofrer, venha para cá. E aí o Cliff aqui falou, no meio da ministração dele falou, e aí você então, você vai estar com Cristo, você vai parar de sofrer de verdade. Eu falei, Pai do céu, isso é a vida de Deus. Aí eu fui levar o homem a almoçar. Escuta, pare de sofrer, que você quis falar lá, é isso? É isso aí. Eu falei, porque aqui o Conselho Apostólico nosso já entende a Universal como seita. Ele seita. Então essa Igreja Universal que você está lendo aqui, nada tem a ver com aquela. Ela é composta por todos os judeus e gentios que em todos os lugares, em todos os tempos, desde o Pentecostes, creem no Evangelho. Estes, junto com Jesus, formam o corpo de Cristo. Amém? Outro conceito da igreja é o de igreja visível ou local. Por que ele está falando agora de visível? Porque essa universal é uma igreja conceitual. É composta de crentes que já morreram. Certo? Está falando aqui, desde o Pentecostes, de todos os tempos. Então essa é uma igreja que ela tem juntado pedras vivas. E essas pedras já não estão aqui entre nós. Muitos já não estão aqui entre nós. Partiram, né? Dormiram. E são contados. Então ela não é visível, essa igreja. A igreja universal. Essa vai ser visível quando a gente for para o céu,
está todo mundo lá, primeiro os mortos ressuscitam, e depois nós, os que estivermos vivos, vamos ao encontro deles. Aí está lá a igreja toda. Amém? Quase. A igreja toda não. Cremos que um arrebatamento, quem vai subir é a noiva, que é um povo dentro da igreja, não a igreja toda. Mas depois, os outros que não são a noiva, não estão apaixonados por Jesus, são domingueiros, vêm aqui e acham que são crentes, porque fazem algumas coisas iguais aos crentes. Mas não tem aquela paixão por Cristo, e eles também não se deixam aperfeiçoar, não fazem a obra do ministério e não edificam o corpo de Cristo. Eles vêm aqui bater cartão. Não aqui, em todo lugar, não é aqui. Não é privilégio nosso aqui deste endereço, não, em todo lugar. Muita gente vai lá bater cartão, porque hoje é dia de ir na igreja, e plim, mas você está sendo aperfeiçoado, você está trabalhando na obra do ministério, você está edificando o corpo de Cristo? Nem sabia que tinha isso. O meu negócio é que está me doendo aqui, eu vou lá para receber oração. Pronto, acabou. Então, essa galera, vai cair a ficha deles, viu? Sabe quando? Quando a gente sumir. Sumimos. Aí o cara vai falar... Aaah! Aí vai ter uma outra chance. Estão comigo? Vamos ver essa outra chance? Antes da gente seguir aqui, rapidinho. Lucas 12. Abre lá. Onde é que eu estou? Lucas 12. A noiva vai subir e vai para as bodas, amém? E aí, vai ter uma galera que vai ficar aqui, amém? Ninguém fala nada. Puxa vida. Lucas 12, estão lá? 35. Jesus está falando contigo aí, ó, presta atenção. Na verdade, Ele está falando mais com quem não veio aqui hoje, viu? Amém? Você aí. Lucas 12, 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos. Olha para mim. Você pega todo aquele monte de pano e bota aqui dentro da cinta. Aquele monte de pano que se usava, arregaça e põe dentro da cinta. E fica com as pernas livres, que agora a gente usa calça, estamos com as pernas livres, para correr. Mas lá era difícil de correr porque os caras andavam com um pano, com uma saia. Cingir os lombos não é uma coisa sacrossanta, viu? Cingir os lombos é pegar todo aquele monte de pano e botar no lombo aqui, ó, na cinta. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, quer dizer, você tem que estar com a tua lâmpada com óleo. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Estão ouvindo? Jesus pegou a sua noiva, levou ela lá para cima, teve as bodas, e quando ele volta das bodas, ele vem para buscar aquela galera que era crente morno. E agora já não é mais, agora pegou fogo. Agora o diabo, no fiofó deles, né? Acende, vamos aí. Amém? Amém ou não? Amém. Então aqui tem esse... Engraçado, né, que o Asaf veio me perguntar sobre 2 arrebatamentos que ele viu na novela. Falei, é isso mesmo. Isso aí. Porque tem um povo que é do meu amado e o meu amado é meu. É esse povo. Sou do meu amado, o meu amado é meu. Não vê a hora de casar, né? Esse povo apaixonado. Gente dentro aqui do nosso ambiente, aqui. Em cada igreja tem noiva. Em todas elas tem noiva. É uma gente que pegou centelha de fogo e acendeu e... Então aperfeiçoado para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e está trabalhando. Está aperfeiçoado, cada dia é aperfeiçoado mais, faz a obra do ministério e edifica o corpo de Cristo, em várias frentes ministeriais. Então a igreja funciona isso. E essa que é apaixonada, que está
me tira daqui que está tendo cataclisma que não acaba mais, e peste, chaga e morte, me tira daqui porque agora é só sexo e pedofilia, me tira daqui porque todo mundo cheira e bebe, me tira daqui. Essa é uma igreja que não é escapista. A igreja não é escapista, não aguento mais esse negócio aqui, tenho que ir embora, chega, chega. Não é nesse sentido, é no sentido de você passa a ficar quase que não conseguindo habitar no meio do rebu. Você não aguenta mais chafurdar no chiqueiro junto com os porcos. Porque é isso que a gente faz. Chafurda no chiqueiro, no meio dos porcos. Chega uma hora que você fala, Jesus, está fedendo demais, não aguento mais. Eu tomo banho, mas o cheiro não sai. E tem um tempo para a gente ficar aqui no chiqueiro. Por isso, Jesus lava os pés de Pedro. Porque ele está no chiqueiro. Então, e Pedro diz para o quê para Jesus? Não, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E Jesus diz o que para ele? Se eu não lavar teu pé, você não tem nada comigo. E Pedro diz o quê? O pé, a mão, a canela, lava tudo, Senhor. E Jesus diz o quê? Não, você já foi limpo. Você só tem agora que lavar o pé. Por quê? Porque você está aqui no chiqueiro. Então você suja o pé. Como nós. É como Ló. Porque os dias da igreja terminarem são como os dias de Noé e os dias de Ló. E como é que eram os dias de Ló? Era esse chiqueiro, lá em Sodoma e Gomorra. E ele não aguentava mais. E Deus também não aguentava mais aquilo lá. Chegou um momento em que esgotou. E aí, Deus vai tomar Ló para si e leva, tira da cidade. Antes de cair a ira de Deus. Nós, os que chamam Jesus de meu amado, ligam para ele todo dia. Como é que está aí? Como é que está em cima? O que tem para fazer hoje? Para que lado eu vou? E Jesus te fala, e você faz o que ele fala. Essa turma vai para as bodas. E depois vai sobrar uma outra turma aqui que fechou a porta e eles vão lá bater. Senhor, Senhor, abre para mim. Já era. Perdeu o trem. Vai ter que ir no próximo. E o próximo é depois do fogo. Depois do fogo. Só então eu estou explicando tudo isso porque Igreja Universal vai ser vista, aqui ela é invisível, porque ela é composta de santos de todas as épocas, né? Um dos primeiros que é igreja é Estevão, que foi apedrejado e Jesus o recebe em pé, né? Fica de pé, recebe Estevão. Estevão, ele resume a Bíblia e é apedrejado e Jesus o recebe lá. Ele é um dos primeiros desse grupo chamado Igreja Universal. Muitos do primeiro século, muitos dos santos foram jogados na arena e puseram fogo neles, nos mais gordinhos, para queimar a banha e iluminar a cidade, ou jogados nos leões, ou o que for. Esses foram martirizados e fazem parte da igreja. Eles eram cheios do Espírito e morriam louvando. Essa igreja vai ser vista no céu. E aí depois, gente, tem um momento em que a palavra declara que Jesus volta com todos os seus santos, que é toda essa turma, 2000 anos de história, mas nós aqui, os que foram arrebatados, os que não foram arrebatados e que depois no final vão ser arrebatados, eles vão para o último dia da festa das bodas, o 7º dia. Depois dos 7 anos, eles participam da festa e aí Jesus volta. Acabou a bodas, acabou a festa. Aí já estão lá a noiva casada e quem sobrou aqui, que era crente meia boca e que depois se converteu. Jesus, como nós vimos aí em Lucas 12:35, vem para buscar essa turma. Vamos ver se dessa vez vocês estão com os lombos cingidos e tem azeite na lâmpada. E fique esperto,
porque eu venho para buscá-los. E aí eles vão para a festa. E aí Jesus declara que ele volta com todos os seus santos. Essa é a igreja universal. Todos os santos. Tá? Isso vai acontecer no fim da tribulação. Por enquanto, tem uma outra igreja aqui, que é a igreja visível local, como vocês estão vendo aqui, é a reunião daqueles que em algum lugar se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas igrejas locais pode haver entre os salvos pessoas que não são salvas. O joio no meio do trigo. Também pode haver pessoas que pensam estar salvas, que ao estudar e ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, verificam seu engano e fazem uma decisão real por Jesus Cristo. Isso é o que mais tem. O que mais tem dentro da igreja não é gente que vai ser arrebatada. O que mais tem dentro da igreja é gente que acha que é salva. E não é. Mas depois que vem, escuta a palavra e cai na realidade e se deixa aperfeiçoar e começa a obra do ministério e edifica o corpo de Cristo, trabalha nisso, é salvo. Estão comigo? Tudo bem aí? O Novo Testamento apresenta muito claramente as instruções para a igreja visível, mencionando especificamente quem deve exercer autoridade, as ordenanças, os dons, os serviços, etc. A vida individual dos que pertencem à igreja, o viver diário do salvo, o conhecimento consciente de quem ele é, agora que pertence à família de Deus, seu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito, os seus contatos, ações, associações, a guerra com o mundo, a carne e o diabo, e etc. As epístolas Romanos a Judas, especialmente, trazem a orientação direta para todas estas áreas. O relacionamento da igreja com a triunidade é diferente e muito mais amplo e íntimo do que no Velho Testamento. Amém? A vida individual dos que pertencem à igreja, o viver diário do salvo. Será que isso aqui diz alguma coisa a respeito a você? A vida individual dos que pertencem à igreja, o viver diário do salvo. Amém? O conhecimento consciente de quem ele é agora, que pertence à família de Deus, seu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os seus contatos, né? Pergunta para o teu vizinho, quantos contatos você tem aí no teu telefone? Os seus contatos, né? Contato quer dizer que você está em contato. Que, na verdade, tem alguns aí que você não pode mais estar em contato. Amém? Deleta. Ações, as suas ações, associações, que talvez você possa ter estado em alguma associação com alguém ou com alguma organização que já não pode mais. A guerra com o mundo, a carne e o diabo. Quem que é essa carne aí? É você mesmo, isso, exatamente. Você está em guerra com o mundo, que o mundo jaz no maligno, o mundo quer te seduzir, ele é sedutor, quer te atrair, quer que você caia nas suas concupiscências. O mundo, a carne, que é você mesmo, que está a fim de cair na gandaia, e com o diabo é outra guerra, que quer te atacar, quer te, como adversário, ele quer te acusar, ele é o acusador diante de Deus. Então a nossa vida é uma guerra com o mundo, com a carne e com o diabo. E essas epístolas de Romanos a Judas trazem orientação direta para todas essas áreas. O relacionamento da igreja com a triunidade é diferente e muito mais amplo e íntimo do que no Velho Testamento. Amém? Então, o relacionamento nosso com o Pai inclui tudo que a palavra Pai traz no seu verdadeiro significado, né?
E paternidade fala de educação. Amém? Está incluído. Então nós temos que ser educados no relacionamento com o pai. Talvez você já tenha sido chamado de mal educado. E às vezes a tua mãe passou vergonha, passou vexame por tua causa, porque você realmente, naquela situação, foi muito mal educado. O que isso quer dizer, que você é mal educado? É que você, pelo seu comportamento, dá testemunho de quem te educou. Nós, no nosso comportamento novo, como cristão, filho de Deus, nova criação, devemos dar agora testemunho de quem é que nos educa. E quem vai nos educar é o Pai. Essa é a função do Pai, nos dar educação. Pai é porque Deus Pai é tratado na pessoa, na flexão de gênero masculina. Mas aqui você pode pôr mãe também, tá? Pai e mãe, porque quando sai do âmbito divino e entra no âmbito humano, aí muda, divide em dois gêneros. Deus não tem um gênero, nenhum. Ele é tratado no masculino, mas é porque se... como é que chama essa palavra? É tratado no masculino porque sempre foi tratado no masculino e pronto. Mas ele não tem sexo. Conveniência, por convenção, ele é tratado no masculino. Mas chegou aqui para nós, quem é que vai educar? Os pais. Vamos falar assim, os pais. Pai e mãe, né? A gente chama de os pais, fazendo essa identificação com o Pai eterno, e os pais inclui pai e mãe. Então, a palavra pai deve significar algo para cada um aqui. Se a gente entrasse aqui agora em cura interior, e cura anterior e cura posterior, e todas essas curas que tem por aí, vocês iam ter um pai diferente cada um. Teu pai natural, ele facilita ou ele atrapalha teu relacionamento com o Pai eterno. Dependendo do pai que você teve, você pode confiar em papai, confiar no pai. Dependendo do pai que você teve, você não quer ver ele nem pintado de ouro. E aí, quando chega diante do Pai Celestial, a ideia que você faz dele é uma parecida com o que você faz do teu pai e da tua mãe, dos dois. E se você não quer ver o pai nem a mãe nem pintado de ouro, quando vai ter um relacionamento agora com o Pai eterno, não fica bom isso daqui, né? Inclui tudo que a palavra pai traz no seu verdadeiro significado. Por que verdadeiro? Porque tem muita gente que acabou tendo um pai falso, é um falso pai. Ele de pai não tinha nada, de mãe não tinha nada. E aí ele é um complicador no nosso relacionamento com o Pai eterno, como igreja. Temos que ter então agora também um relacionamento com o Filho, Jesus Cristo. O relacionamento é mostrado em 7 figuras na Bíblia. O pastor e suas ovelhas, ele está falando de relacionamento, mas a igreja é comparada com 14 coisas na Bíblia. Mas essas 7 figuras a respeito de relacionamento. O pastor e suas ovelhas, a pedra angular e as pedras da construção, a videira e os seus ramos, o sumo sacerdote e o reino sacerdotal, o último Adão e a nova criação, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva. Tudo bem? Então, nosso relacionamento novo agora com o Filho precisa passar por esses aspectos todos. Figuras que a Bíblia ilustra do nosso cotidiano para te esclarecer os relacionamentos que você deve desenvolver com o Filho, com Jesus. Revendo, Ele é o pastor,
nós somos ovelhas do seu aprisco. Amém? Isso dá algumas ideias para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Abre parêntese. Existe um modelo de pastoreio oriental e um modelo de pastoreio ocidental. O modelo de pastoreio oriental é assim. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Se o pastor chegar lá na porta do aprisco, um pastor de ovelhas de verdade, e disser para as ovelhas, uma voz de comando dele lá, a ovelha escuta aquilo e, opa, é comigo. Esse aí que está falando é o meu pastor. Aí o vizinho, que é pastor do lado, faz o comando dele. E as ovelhas escutam aquilo e falam, opa, não, eu vou para lá. É aquele cara. Então você vê assim, 4, 5 pastores conversando, estão lá no pastoreio, todas as ovelhas, tudo misturada. Viu? Todo mundo pastando, tudo misturado. Aí o cara fala, e as ovelhas dele saem tudo correndo atrás dele. É incrível. Muito lindo. Puxa na internet que você vê. Aí o outro dá o comando dele. As ovelhas dele vão tudo atrás dele. Isso é um modelo de pastoreio oriental. Qual é o modelo de pastoreio ocidental? O modelo de pastoreio ocidental é assim. Ai meu Deus, tenho que telefonar para o cara, porque se eu não falar boa noite para ele, ele vai embora da igreja. Ai meu Deus, eu tenho que ligar para o outro porque o aniversário dele foi ontem, eu tenho que pedir 1 milhão de perdão. Ai meu Deus, eu tenho que ir atrás da outra lá porque está lá querendo mudar e indo lá para a ponta do abismo, não está nem percebendo onde vai cair. Ai meu Deus, que eu tenho que integrar o cara lá porque ele não tem amigo nenhum na igreja, não fala com ninguém, e se eu não falar com ele, ele vai embora. Então o pastor ocidental, ele não tem ovelhas, ele tem clientes. Ele tem que deixar todo mundo bem contente. E 5 estrelas, um baita de um... O pastor se mata e a ovelha vai embora do mesmo jeito. Não tem jeito. Esse é um modelo horrível, né? Nada a ver com o bíblico, que tem sido agora moderno. 10 mil igrejas na cidade. Pastor não liga para mim, eu vou embora. E atravessa a rua e vai para o outro lado. E na verdade, quando a ideia é o pastor, ele dá a voz de comando e as suas ovelhas o seguem. A ovelha segue o pastor. Não é o pastor que tem que ficar correndo feito um louco em tudo quanto é bairro para tentar ver se arrebanha. Não. Estão comigo? E as ovelhas têm direito a um pastor que, claro, ele deve se dar por elas. Claro, esse é o modelo de Jesus. Fora isso, nós somos pedras angulares. Não, ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas da construção. Então temos que ter esse tipo de relacionamento com ele, de entender que ele é a orientação, a nossa orientação. A pedra angular é essa que numa obra, você planta ela e dali saem as cotas para ir medir para tudo quanto é canto. E ali é o ponto principal. E nós somos as pedras vivas da construção. Pedras vivas fala aqui de Deus formar a sua igreja, que é uma construção com gente diferente. Presta atenção. Por muito tempo, a igreja quis edificar com tijolo. E Deus quer que a gente faça a construção dele e edifique o corpo de Cristo com pedras vivas. Por que a igreja resolveu usar tijolo? A igreja trouxe as pessoas de lá de fora aqui para dentro e diz, você agora é crente? Ok, então está aqui a lista.
Você não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro. O cabelo é desse jeito, a saia é daquele, e o sapato é assim, a gravata. Você não pode ir nesse lugar, não pode fazer tal coisa. Isso daqui você tem que fazer, isso aqui também você tem que fazer. Ai de você se não fizer. E aí você pega uma pessoa que tem ela é uma pedra bruta, tem um bico para cá, né? Aí ela tem uma bolinha aqui, depois ela tem um esparramado para lá, e ela tem um corte assim que deixa ela meio torta e tal, e é uma pedra totalmente individual. E você traz ela para cá e transforma num tijolo. Para quê? Dentro da igreja. Porque você pode usar o tijolo onde você quiser. O tijolo, vai lá em cima e cuida das crianças. Ô tijolo, vai lá e vai varrer a rua. Tijolo, você hoje, você vai manobrar carro. Tijolo. E você pega uma pessoa que era uma pessoa individual e transforma num tijolo, quadrado, todo mundo igual. Todo mundo faz a mesma coisa, se veste igual, tem a cartilha ali de o que pode e o que não pode, e pronto. A igreja fez isso há muito tempo, e para construir é muito mais fácil. Porque para o líder, você pega e transforma todo mundo num bichinho quadrado, e ele encaixa em qualquer lugar. E você trabalha com construção moderna, de bloco. Mas Deus, Ele edifica com pedras vivas. Significa que você é particular, você é individual, você tem um perfeito lugar de encaixe no corpo, não é qualquer lugar. Quando você vai transformar, vai edificar, vai fazer um muro, você tem que escolher muito bem as pedrinhas e colocar lá, essa aqui meio de lado, aquela ali tem um chanfro, aí você bota essa aqui assim, encaixa aqui essa com aquela, e o muro vira um quebra-cabeça enorme, cheio de bico, cheio de bola, cheio de tudo, cheio de triangular, quadrado, redondo, sei o que lá, você vai pondo. Ele é a pedra angular e nós somos as pedras da sua edificação. E Deus, Ele edifica com pedra, não com tijolo. Você é sui generis, né? Diga para o seu vizinho, eu já tinha notado que você é meio bicudo, mas glória a Deus pela tua vida. O que não se pode fazer? O cara é bicudo, corta o bico dele, ele vai ficar quadrado. Aqui só entra quadrado, acabou. Não dá. A videira e os seus ramos. Ele é a videira e nós fomos enxertados na videira verdadeira, né? Os ramos naturais, judeus que não creram, foram cortados, secaram e foram jogados no fogo. E no lugar dos que não creram, aqueles que creram foram enxertados na videira verdadeira. E aí agora, nós que estamos ligados a Ele, né, ligados em Cristo, a gente recebe da seiva da vida, das raízes santas. Que se a raiz é santa, né, nós que recebemos da seiva dele, videira verdadeira, nós somos santos também. Isso é que nos capacita a viver a vida santa, estar ligados a Ele, como videira. Ele é o sumo sacerdote e nós somos todos sacerdotes. E Ele é o sumo sacerdote. Ele é o que entra na presença do Pai. Ele sempre esteve na presença do Pai. Ele é o sacerdote, chefe dos sacerdotes. Nós somos todos sacerdotes. Como já vimos, reino sacerdotal. Porque antigamente no Velho Testamento ou você era rei ou você era sacerdote, né? Agora nós somos chamados a reinar, sermos reis e sacerdotes. As duas coisas. E a Bíblia nos chama de reino sacerdotal ou sacerdócio real. As duas coisas acontecem na Bíblia. Sacerdócio real, que também fala de sermos sacerdotais, e governo, reis.
E ele é o sumo sacerdote. O último Adão e a nova criação. O último Adão, Jesus é o último Adão, é um primeiro de uma nova criação. E nós somos a nova criação, os filhos, irmãos de Jesus mais novos. Ele é o primeiro, primogênito dessa nova criação. Ele é o último Adão e o primeiro da nova criação. E nós, os que cremos nele, somos a nova criação, a imagem dele. Ele é a cabeça e nós o corpo. Ele é o noivo e nós a noiva. A noiva deve respeitar o noivo e o noivo deve amar a noiva. É esse o texto. O marido deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. E a esposa deve se sujeitar e honrar e respeitar o seu marido, assim como a igreja tem a Cristo como seu cabeça. Note que as 7 figuras não ficam completas se faltar uma das partes. Claro, né? Tem que ter Jesus e nós. Amém? Não pode faltar. E o relacionamento com o Espírito, toda pessoa salva é nascida, habitada, batizada, selada pelo Espírito Santo. Eu poria uma ressalva aqui. Que aqui diz que toda pessoa salva, e isso é real. Mas toda pessoa que frequenta a igreja, viu? Estou fazendo uma distinção aqui entre gente que frequenta a igreja e gente salva, ok? Gente que frequenta a igreja, às vezes, ela pode ter nascida, habitada, mas não foi batizada no Espírito. No seu relacionamento com o Espírito, ela não foi batizada. A relação com Cristo é a seguinte: Jesus Cristo, ele foi concebido sem pecado, ele é santo, amém? Então, quando ele nasceu, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele era a habitação do Espírito Santo, ele passou até os seus 30 anos como um homem normal, trabalhando lá com o Tecton, que era o construtor, o seu pai, José, que era Tecton. E ele era concebido em santidade, ele era a habitação do Espírito e ele não tinha sido batizado no Espírito Santo. Aí, quando vai começar o seu ministério sobrenatural, Jesus é tentado no deserto, vence, é levado então para... primeiro, antes de ir para o deserto, quando vai começar a sua vida sobrenatural, ele vai ser batizado por João Batista, amém? Aí ele chega lá e João Batista não gosta da situação, diz, você que tinha que me batizar, e você vem aqui para eu te batizar, eu não sou digno nem de amarrar teu sapato. E Jesus diz, faça-se assim, deixa estar assim, que é para que se cumpra toda a lei. E ele foi batizado. E quando ele foi batizado, ele saiu da água, e aí ele foi batizado na água, e não no Espírito. Ele sai da água, e aí a palavra de Deus declara que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma de pomba. E aí ele é declarado filho. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O ministério de Deus na palavra dele é de pai para filho. Você tem que ser feito filho para ter ministério. Jesus foi proclamado filho e ele foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito vem sobre ele. Mas puxa, o Espírito não estava dentro dele, não era habitação do Espírito? Era. Mas aí vem um batismo de poder. O Espírito vem sobre ele para ele começar um ministério sobrenatural. Até ali ele não fez nenhum milagre. Ele fez tudo normal, igual a todo mundo. Sai de lá e vai primeiro
ser tentado, porque agora cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito, ele não vai perder para o diabo, ele vai ser tentado e vai vencer. E sai de lá, vai para bodas de Caná, onde ele vai transformar água em vinho. E aí começa então o sobrenatural. Relação disso conosco. A gente foi concebido em pecado. E aí a gente teve um dia que creu. E a palavra declara que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. E quando a Bíblia diz que nesse dia que você creu, você nasceu de novo, você imita o nascimento de Cristo, de Jesus. Você imita, Cristo não nasceu, tá? Cristo é eterno. Você imita o nascimento de Jesus. Como? Pela fé, aquele que crê, nasceu de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E agora você é nova criação, nova criatura. A palavra no original é nova criação, ok? Então aí, quando você é nova criação, você está imitando o nascimento de Jesus, quando ele nasceu de Maria. Ele nasceu sem pecado, e agora você nasceu sem pecado. Novo nascimento, nova natureza. Mas Jesus precisou descer as águas. Aí você vai e desce as águas, e é batizado, amém? E Jesus precisou que viesse sobre ele o Espírito Santo. E você precisa que venha sobre você o Espírito Santo. E Atos 1,8 diz, abre lá em Atos 1,8, vamos ler ao pé da letra para não ficar o texto torto. Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, aqui você imita o que Jesus vivenciou quando ele saiu das águas. Veio o Espírito Santo sobre ele, e ele recebeu poder. E antes de receber poder, aqui em Atos, toda aquela turma estava em Jerusalém e não tinha poder nenhum. Mas, quando vier o Espírito Santo, recebereis poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, até os confins da terra. Então, Jesus sai das águas e recebe poder. E aí ele vai começar uma vida sobrenatural. Nós nascemos de novo pela fé. Temos agora a natureza nossa de Cristo, como nova criação, mas a gente continua vivendo uma vida ordinária, normalzinha, até que você é batizado no Espírito, vem sobre você o Espírito Santo, e você recebe poder, aí faz toda a diferença. Qual a diferença? Eu sempre gosto de tomar o exemplo de Pedro. Pedro, andando com Jesus, mas tinha uma vida normal. O Espírito Santo não estava na terra. Ele não tinha sido enviado. Jesus estava na terra. E Pedro andava com Jesus. Vida normal. Chega na hora H de vamos ver quem é quem. Vamos ver agora como é, que aperta a coisa. Pedro, antes do galo cantar, nega a Jesus 3 vezes. Certo? Amarelou. Por quê? Não tinha o Espírito Santo. Não tinha recebido o poder de ser feito testemunha de Cristo até os confins da terra. Ele não tinha esse poder. O Espírito Santo não tinha vindo sobre Pedro. Aí, chega no Pentecostes, na festa de Pentecostes, vem poder sobre aquela turma que estava lá, 120 reunidos em oração em Jerusalém. Mas recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então Pedro é cheio do Espírito, porque veio o Espírito sobre ele. E aí
ele começa a pregar, já logo de cara 8.000 se convertem. E vai a vida de Pedro. Jesus declara para ele: até agora você é que trocava a tua roupa. Mais para frente você vai ver que você não vai nem escolher a roupa que você veste, nem vão te vestir e vão te levar para lá e para cá. E ele fez isso e foi testemunha de Jesus por amor à igreja, amor aos irmãos. E aí ele vai outra vez passar por um perrengue. Pedro, ele vai ser morto. Na primeira vez ele estava ali, prendem Jesus na frente dele, e chega lá na hora de ir para a cruz junto com Jesus, ele amarelou e negou Jesus 3 vezes. Agora ele é cheio de poder. E ele diz: vocês vão me crucificar? Me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele, historicamente, é crucificado de ponta cabeça. Não amarelou. Por quê? Poder do Espírito. Então, uma das maneiras de aperfeiçoar os santos, que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja para aperfeiçoar os santos, a primeira coisa é você impor mãos e os santos receberem poder. Aí eles vão ser poderosos para serem testemunhas de Jesus. Senão, você amarela. Senão, chega a tua tia chiquitita, chata pra caramba, e você vai lá falar de Jesus para ela, e ela te cutuca e te pega e não sei o quê, e você entra na dela. Aqui é a festa, né, da tia chiquitita, então vamos, como estamos em Roma, vamos fazer como os romanos. E em vez de você influenciar o ambiente e trazer as chiquititas para o reino, você vai de imbróglio e vira chiquitita junto. Por quê? Faltou poder. Chegou na hora, amarelou. Aquele monte de gente na festa, eu vou ficar falando de Jesus aqui, de bobo, e não sei o quê. E veja, olha, eu estou falando isso para você, mas não é para você virar o crente chato que ninguém mais te convida para nada, não é isso. Mas é assim, você tem o teu padrão, entendeu? Os caras que vão te convidar já sabem. Olha, o cara é assim, ele gosta disso, isso daqui, nem pensar, né? Mulher pelada na festa, esquece, tira, não vai ter. Senão nem te convidam. Entendeu? Então você tem que ser um agente transformador, agente do sobrenatural de Deus, que é onde chega, opa, para a conversa aí, para a piada no meio, porque ele chegou, depois te conto. Senão, você amarela, entra na parada, vira, senta na rodinha dos escarnecedores e vamos dar risada. Oh, maravilha. Né? Não se queixe depois de não ter subido com a noiva, hein? Essa aula é uma paulada, né? É melhor tomar paulada hoje do que ficar aqui. A época da igreja é um intervalo profético, porque nunca foi profetizada no Velho Testamento. Nunca houve igreja antes de Pentecostes. Vamos examinar algumas evidências. Colossenses 1, 18 e 24. Vamos lá. Colossenses 1, 18 diz: também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ou seja, ele é primogênito, é o primeiro que nasceu, antes dele não tinha. Começa o assunto agora. Ele é o primeiro de uma nova geração, ok? Então ele é cabeça do corpo, ele é o princípio e ele é o primogênito. Inaugura uma nova dispensação.
E no verso 24, agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, essa igreja é corpo, ela foi profetizada, ok? Paulo declara que ele continua recebendo as aflições de Cristo, que foi o primeiro que começou, e ele continua por amor do seu corpo. Paulo está falando do amor a que corpo? A nós. Não é do seu corpo, corpo de Paulo. Ele, como Jesus, padece aflições por amor do seu corpo, corpo de Cristo, nós. Ok? Então, esse Colossenses 1:24 fica claro que a igreja é o corpo de Cristo. E aí agora, 1 Coríntios 12:13. Vamos lá, volta um pouquinho. Diz assim: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Amém? Então, fomos batizados. O que quer dizer batizados? Mergulhados. A palavra bapto, grega, quer dizer mergulho. Batizados, mergulhados. Pois em um só Espírito fomos todos nós mergulhados. Em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, é uma igreja, não tem duas, uma só, é um corpo, é um Espírito só, é um só. Todos os crentes são colocados no corpo de Cristo pelo batismo no Espírito. A igreja não pode ser formada sem este batismo, e ele só começou no dia de Pentecostes. Atos 2. Antes disso, a gente retoma nesse ponto aqui na próxima aula. Abra lá em Gálatas 3:28, só para você ter mais um pouco de entendimento sobre a igreja. Gálatas 3:28. Vamos ler do 26. Gálatas 3:26. Estão comigo? Quem já abriu, levanta a mão. Diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Gálatas 3:26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes mergulhados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, aqui na comunhão cristã, nenhuma mulher prega. Amém? E aqui na comunhão cristã, nenhum homem prega. Amém? Amém. Quem que prega na comunhão cristã? Nova criação. Nova criação passa por esses versículos aqui. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos quantos fostes mergulhados em Cristo, vos revestis de Cristo. E aí, essa galera não tem distinção no meio deles de judeu ou grego, nem quem é escravo e quem é livre, nem quem é macho ou fêmea, homem ou mulher. Todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, aqui na comunhão cristã, não prega mulher. Aqui na comunhão cristã não prega homem. Aqui na comunhão cristã prega nova criação, que já não é mais nem homem nem mulher.
Só que ainda não se manifestou o que havemos de ser. A gente continua manifestando o que a gente não é. E então, tem alguns lugares onde tem mulher pregando, homem pregando, e nenhum dos dois nasceu de novo. Estão lá pregando, prega uma mulher, prega um homem, e não prega um servo de Deus, um ministro de Deus, alguém ungido de Deus, alguém nascido de novo, alguém verdadeiro. Muita. Na comunhão cristã, gente, está proibido mulher pregar. E homem não prega. Por quê? Porque aqui quem ocupa a palavra tem que ser nova criação. Tem que falar da parte do Espírito. Às vezes a gente nem divulga quem é o preletor, porque não interessa quem é o preletor é o Espírito. Né? Agora, obviamente, ainda não tendo sido manifestado quem havemos de ser, tem quem ouça o Espírito falar, e é nova criação, e chega aqui, e é prolixo, e fala 1h30. E tem quem escuta o Espírito falar, e chega aqui, e trava, e fala 5 minutos e pronto, acabou a mensagem. Não por causa disso, não é uma nova criação. Porque ainda a gente está dentro desse corpo. E esse corpo aqui, ele é bichado, viu? O corpo aqui é bichado. Daqui a pouco nós vamos sair dele. E aí a gente vai manifestar aquilo que já somos. Né? Nós não vamos ser, nós somos. Pela fé. A Bíblia diz que aqueles que creram, nasceram de novo, pela fé. Amém? Esse dia em que nós vamos nascer de novo, de verdade, e nós vamos ter um corpo novo, e vamos ser como Ele é também, Cristo, o seu corpo glorificado. Esse dia é o dia que a gente vai nascer de novo. Mas pela fé, a gente pode hoje dizer que nascemos de novo, trazendo do futuro a palavra para hoje. Já nascemos de novo, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Naquele dia vai se manifestar o que havemos de ser. Ainda não se manifestou. E enquanto não se manifesta, a gente ainda acaba sujeito à fragilidade desta carne. O que é um porre. E é uma guerra, todo dia, contra o mundo, a carne e o diabo. Todo o tempo. Mas aqui na comunhão, não prega mulher. E nem homem. Eu estou contando para você o que é uma igreja. Amém? Igreja é feita de nova criação. E não tem nem judeu, nem grego. Nem servo, escravo, nem senhor livre, nem macho nem fêmea, não tem. Então aquilo que a gente está trazendo lá do futuro para hoje, é o que a gente entende pela fé que é verdadeiro. Tem que ministrar uma nova criação, alguém nascido de novo. Não ministra aqui nenhuma feminista e nem nenhum machista, em teoria. Amém? Essa é a verdade do que nós temos que viver e é isso que a gente busca. E apesar das guerras contra a carne, né, e contra o diabo, contra o mundo, nós buscamos isso. Ministrar como nova criação. Tudo bem? Aleluia. Mas acontece que quando você sai daqui e vai para casa, casado, lá na casa tem um macho e uma fêmea. Continua, viu? No corpo de Cristo, igreja,
não tem distinção. Aqui declara isso muito claro. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os machos e as fêmeas. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabou. Mas quando você entra no lar, alô? Quando você entra no lar, lá tem um cabeça e uma ajudadora, né? E continua sendo um macho e uma fêmea. Para a ordem do lar. O pai, o marido e a mulher. Agora você imagina que a mulher é ordenada pastora e o marido nem diácono não é. Ele é um simpatizante. A mulher entra aqui na igreja e aquele é a pastora e ela prega como nova criação. E aí ela vai para casa e tem que se sujeitar ao marido que vai fazer ela fazer coisas que ela não deveria fazer. Ai. Bem-vindos à minha vida cotidiana. Bem-vindos ao ministério. Aleluia. Porque isso que eu apresento para vocês, que hoje é invisível, a Igreja Universal, que um dia vai se manifestar lá e a gente vai ver todo mundo quem é quem, hoje em dia tem joio no meio do trigo, é muito parecido, você não pode se aventurar a querer tirar o joio porque você acaba jogando o trigo fora, joga o bebê e a água suja tudo junto, não pode. Então a gente participa de um circo aqui, viu? Isso aqui tem bicho de todas as espécies. Agora é hora de Bali. Bé. Né? As ovelhinhas, Deus já te transformou, você bale e não uiva. Amém? Não uive em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra.